Bom, queria trazer ainda outro assunto jurídico de hoje que tem a ver com Alexandre de Moraes e que tem a ver com o Tagliaferro. O que aconteceu? 3 dos 4 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votaram pelo recebimento da denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o Eduardo Tagliaferro, que foi assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, será aberta uma ação penal e ele será transformado em réu. Bom, para relembrar aí a sua memória, ele foi acusado de agir contra a legitimidade do processo eleitoral e atuar para prejudicar as investigações de atos como o 8 de janeiro. Tagliaferro está na Itália, o governo brasileiro já iniciou um processo de extradição contra ele. A votação estava acontecendo em plenário virtual, começou na sexta, poderia ir até a próxima sexta-feira, mas todos os ministros já votaram, assim como fizeram também em relação à votação dos recursos de Bolsonaro e dos outros réus. E aí também maioria. O ex-assessor vai responder por 4 crimes: revelar ou facilitar a divulgação de um fato de que o servidor público tenha um conhecimento em razão do seu cargo, ou seja, você ter esse acesso, né? E que deve permanecer secreto por ele ser um funcionário público e alguém num cargo de confiança, coação no curso do processo judicial, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentar impedir ou dificultar a investigação contra a organização criminosa. Bom, a gente sabe aí da preocupação do Alexandre de Moraes nesse caso, né? Ele foi assessor de Moraes, virou alvo de uma reportagem e agora o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez ao lado de Alexandre de Moraes, né, professor Schneider? E acho que, bom, o Alexandre de Moraes, ele hoje é uma liderança ao lado do ministro Gilmar no Supremo, cada vez mais crescente, vamos dizer assim. Mas nesse caso específico, não é só o Supremo estar ao lado do Alexandre de Moraes, mas é o fato do Supremo estar olhando para alguns crimes que esse ex-assessor acabou cometendo, né? Então eu acho que a gente tem que aguardar aí como vai ser esse julgamento e, sobretudo, se ele vai ser ou não extraditado. Aí tem mais uma questão política, né? Porque, de um lado, está o grupo dos bolsonaristas, que deu muito valor a essas denúncias do ex-assessor do Alexandre de Moraes, de outro, o Supremo, indicando que ele não poderia ter cometido esses 4 crimes pelo qual ele está sendo acusado. Como é que você vê o caso do Tagliaferro, Josias, e a forma como está sendo tratado agora pelo Supremo Tribunal Federal? O que isso tem a ver com Alexandre de Moraes? O que isso afeta tanto o ministro do Supremo Tribunal Federal? Esse Eduardo Tagliaferro, Fabíola, tornou-se uma unha encravada no Supremo Tribunal Federal. Porque, na prática, ele vazou, e agora a Procuradoria acusou, ele negava, mas a Procuradoria considerou que há evidências de que dados que estavam armazenados no seu aparelho celular, e aí tem no meio desse enredo, tem uma notificação policial trivial. Esse Eduardo Tagliaferro se envolveu ali numa pendência com a mulher dele, a mulher o acusou de agredi-la, e a Polícia Civil de São Paulo, para investigar esse caso, reteve o celular por alguns dias, o celular desse personagem que era assessor do Alexandre de Moraes no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Depois desse episódio, envolvendo ali uma denúncia de agressão contra a mulher, contra a esposa, o Tagliaferro foi demitido do TSE. Isso é lá de 2023. E como o telefone celular dele ficou por alguns dias apreendido, ele alegou que, olha, alguém tirou essas mensagens de dentro do celular. E agora verifica-se que a acusação é de que ele mesmo vazou, né? E houve uma notícia publicada pela Folha que mostra, Fabíola, um procedimento atípico. O Alexandre de Moraes, como relator de várias investigações, inquéritos no Supremo, requisitava ao Tagliaferro, que era auxiliar dele no TSE,
requisitava informações da Justiça Eleitoral que poderiam ser usadas e foram efetivamente usadas em processos que corriam no Supremo. Isso numa atmosfera de grande informalidade, não houve formalização dos pedidos, simplesmente um magistrado do gabinete do Alexandre de Moraes no Supremo telefonava para o TSE e requisitava dados. Isso foi considerado um procedimento atípico, porque na prática o Alexandre de Moraes estava como que escolhendo os seus alvos, né? E essa falta de rito foi muito questionada na época, mas o Supremo achou que não tinha nada demais, a despeito de as mensagens trocadas no escurinho do telefone do Tagliaferro mostrarem que as pessoas sabiam o que se passava. Numa dessas mensagens, o juiz Ayrton Vieira, braço direito do Alexandre de Moraes na época no Supremo, disse para o Eduardo Tagliaferro: formalmente, se alguém for questionar no futuro, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Ou seja, ele mesmo considerava descarado esse procedimento. Mas o Paulo Gonet sepultou o pedido de investigação que foi formulado na época contra o Alexandre de Moraes, para verificar se havia irregularidade ou não nesse tipo de requisição, e abriu-se uma ação penal contra o Tagliaferro. Agora vai julgar, muito provavelmente, pela composição da primeira turma, o Tagliaferro vai ser condenado por vazar dados que eram... Agora não se discute a natureza da informação, discute que ele não podia ter vazado. Todo mundo esquece o conteúdo das informações, dos dados. E o que está em discussão agora é o vazamento. Eram dados sigilosos e não poderiam ser vazados, né? Então, vai ser julgado, muito provavelmente vai ser condenado, mas, como disse, permanece a unha encravada. Eram corretos os procedimentos do Alexandre de Moraes? Ele poderia requisitar dados como fez, dessa forma, informalmente? Ele era presidente do TSE na ocasião e era ministro do Supremo. Custava formalizar os procedimentos? Custava explicar tecnicamente cada requisição? É uma unha encravada, Fabio. Vai permanecer assim, porque o Supremo já considerou que não tinha nada demais. Lá na frente, no futuro, quando alguém quiser questionar os procedimentos do Alexandre de Moraes, certamente vai revisitar essas mensagens que foram extraídas do escurinho do Zap no aparelho de celular deste Eduardo Tagliaferro. Mas ele deve ser condenado. E a extradição dele também, embora ele tenha dupla nacionalidade, a Itália não costuma ser condescendente com quem está respondendo a processo. Se fosse um italiano, muito bem, mas dupla nacionalidade, pelo entendimento, pela jurisprudência da Itália, eles costumam privilegiar, no caso de quem tem dupla nacionalidade, o estado natal, onde a pessoa vivia, onde a pessoa fez a sua vida. Então, assim como a Carla Zambelli, também o Tagliaferro deve ser devolvido ao Brasil para responder por essas infrações, esses crimes que o Supremo atribui a ele, que a Procuradoria atribui a ele, Fabiola. Curiosa, né, a figura do Alexandre de Moraes. O professor Schneider trabalhou com ele, né? Ele era durão quando você trabalhava com ele? Fui colega dele, ele era o super secretário na prefeitura. Ele era o secretário da prefeitura, ele era secretário de... Transportes e... Ah, é verdade. Transportes e subprefeitura. E você secretário de educação? E subprefeituras não, serviços. De serviços. E eu era de educação. Mas eu conheço ele há muitos anos, conheço o ministro Alexandre desde que ele deixou de ser promotor. Deixou? Será que ele deixou? Não. Ali na alma... Porque essa que é a questão, né? Eu achei... Deixou? Ele isso. deixou formalmente de ser promotor. Né? É uma pessoa muito trabalhadora e, enfim...